Consciência da morte. A nossa relação com a morte tem sido muito estranha e muito importante para explicar o nosso momento, a nossa estagnação, a nossa dificuldade em evoluir, em aprender com a lição dos grandes mestres. A ciência do comportamento é unânime para dizer que o medo é uma energia poderosa que aprisiona a mente humana, podendo inclusive se cronificar no pânico, o que é uma doença terrível, mas de qualquer forma estando na base de praticamente todas as atitudes das pessoas. E a reflexão filosófica e psicológica nos conduz para um ponto comum. Todo medo, no fundo, é medo da morte. Alguém pode falar, mas vindo o ser humano, vindo o espírito, na sua evolução do animal, e isso é confirmado não apenas pela ciência na teoria da evolução, mas pela espiritualidade numa evolução muito mais ampla que fala que nós vimos do átomo e vamos chegar ao arcanjo, passando, é claro, pelos reinos vegetal e animal. Alguém poderia falar que diante disso é natural que nós tenhamos o medo à base do instinto de sobrevivência. Está claro que é assim e que é natural que nós, no nosso estágio primitivo, muito mais animais do que arcanjos, estejamos regidos pelo medo. E é assim mesmo. Mas será que nós podemos ser diferentes? Será que nós podemos já alcançar um grau diferente de relação com a morte? É isso que nos questiona Deus quando nos coloca esse padrão, Jesus, na Terra. Vamos ouvir então o que diz Jesus, como viveu Jesus a sua própria morte, o que nos diz Jesus, nos ensina o Mestre a respeito da morte. Lá em João 13, versículo 1, o início do capítulo 13, 13º, o evangelista nos conta que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É preciosa essa passagem. Sabendo Jesus que estava diante da morte, o que ele fez? Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É muito interessante essa passagem, muito eloquente, não é? Para enfrentar a morte, nada melhor do que a consciência da morte. Para enfrentar e superar a paralisia do medo, nada melhor do que essa consciência da morte. A consciência da morte nos dá lucidez, justamente por essa limpeza emocional. E a lucidez é fundamental para nós podermos tomar boas decisões. Lucidez de prioridades,
nos faz tomar boas decisões. Tomar boas decisões é a base para ter boas vidas. Então, ter consciência da morte em todos os momentos é um upgrade, é um portal, é uma ferramenta fundamental para a nossa evolução. Mas alguém também nos pode perguntar: não sabemos todos que vivemos, que um dia vamos morrer? E a gente pode perguntar de volta: mas será que o saber racional é suficiente para realmente sabermos de alguma coisa? Talvez para saber seja fundamental sentir. Mas em outro questionamento poderíamos pensar: então só o confronto verdadeiro e objetivo com a morte nos pode transformar? Sim, um confronto verdadeiro e objetivo, mas não precisa ser com a morte física nossa. Nós podemos nos defrontar com a morte num campo racional e emocional se estivermos embebidos de compaixão, seja pela natureza, seja pelas outras pessoas. E aí estaremos abertos emocionalmente pela experiência, pela integração com a natureza que vemos morrer a todo tempo, pela integração com o outro que também vemos morrer de uma maneira muito mais fácil do que nossas próprias mortes. Não é? Essa lucidez precisa ser perseguida por todos nós. Essa lucidez de prioridades que é ganha pelo enfrentamento do medo, que é ganho pela consciência da importância da morte como um todo. Nós precisamos saber da importância da morte, não para além da morte física, essa importância da morte como transformação, como movimento, como vida. Morte é vida. Não é diferente pensar assim? Jesus mostra aqui a bem-aventurança extrema daqueles que já vivem o amor. Quem vive o amor diante da profunda e radical transformação proposta pela morte, sabe o que faz? Continua amando. Mas e para nós, que vivemos imersos em ilusões, na ilusão maior que é a ilusão do ego, esse não ser que tanto parece ser nós, que nós demos o nome para esse não ser de eu. Ego é eu em latim. Nós que vivemos nessa ilusão, como enfrentarmos a morte, não é? Nós precisamos então nos refazer, nos refletir sobre a mudança que nós temos resistido a ela, sobre a solidariedade que nós temos resistido a ela, entregando-nos a essa reflexão e a essa solidariedade para aprendermos, incorporarmos a morte. E assim aceitarmos a alta proposição de autotransformação que a morte sempre nos propõe. Que assim seja, morramos já. Se não no sentido material, porque isso não nos pertence, mas pertence a Deus, morramos já no sentido da transformação, que se não for feita aqui, não será feita no mundo espiritual. Depende da nossa lucidez, da nossa boa vontade,
de matarmos a morte em vivermos a vida com coragem, com lucidez, com amor. Que assim seja, um grande abraço, até a próxima.